o quê? Uns 25 anos, mas tudo bem. Não. Vamos parar de queimar nosso filme? Sem queimar filme, né? Vamos lá. Márcia e Verônica, convidadas, muito obrigado por comparecer aqui, tá? Aceitar o meu convite. Agradeço. A gente está falando, eu já fiz uma introdução aqui da gente, das pessoas que já passaram nesse último mês aí que eu comecei a fazer as lives. Eu faço live durante um mês, depois eu paro, volto a fazer depois. Não dá muito tempo para fazer, mas eu agradeço a participação de vocês. Vamos ver se a internet nos ajuda, né? É um Sim! desafio. É um desafio todos os dias, mas já deu para perceber que pelo menos está tendo qualidade aqui na imagem. Vamos lá. Que bom. A Márcia é psicanalista, é atriz, é especialista em artes cênicas e advogada, vai falar sobre solidão e isolamento. E a Verônica é atriz, locutora, profissional de recursos humanos na área de treinamento e desenvolvimento, e vai falar um pouco sobre voz. E aí eu quero começar, então, com a Márcia. Quer falar alguma coisinha antes de eu começar a te perguntar? Porque eu tenho um monte de dúvidas aqui para perguntar para você, Márcia. Eu quero agradecer essa oportunidade, esse reencontro, né, entre amigos. Me sinto muito agradecida e feliz de estar com vocês. E Muito de uma legal. outra forma, né, não nos palcos, né, Exatamente. mas de uma forma que ainda unidos, né? Isso é muito bom. Só tenho a agradecer a participação, a confiança e vamos embora, vamos bater esse papo aí. Tá atrasado há anos esse nosso papo. Vamos lá. Vê, quer falar alguma coisa antes de começar aqui? Quero sim, Salvo. Bom, que alegria estar aqui com vocês nesse dia. É muito bom rever esses amigos tão queridos, que a gente tem uma história tão linda juntos. Bonita. E em excelente companhia, porque eu já vi várias pessoas incríveis aqui nos assistindo, o que só aumenta a nossa responsabilidade aqui. Aumentando. Mas tenho certeza que vai ser muito, muito agradável, né? Pessoas que nos acompanharam aí ao longo da vida, em diferentes espaços, em diferentes momentos, mas que estão reunidas nessa live aqui hoje. E só isso já é um grande prazer. Então, Marcinha, vai lá, arrebenta. Vamos lá, vamos lá. Eu quero começar a perguntar para você, Marcinha, é o seguinte: qual a diferença entre solidão e isolamento? Vamos lá. Isolamento já é uma palavra bem comum, né, no nosso dia a dia, nesse contexto que nós estamos aí já há um ano, né, passou um ano, mas vamos esclarecer exatamente, porque algumas pessoas se utilizam desses dois termos como sinônimos, né? Então isolamento está ligado à solidão, posso usar o mesmo termo, então é melhor a gente esclarecer direitinho o que é isso, né? Então, o isolamento, o que é esse isolamento social que a gente está aqui vivendo? Então, é esse ato de separar um indivíduo ou um grupo do convívio, né, do restante da sociedade. E de que forma que isso pode acontecer? O isolamento ele pode acontecer involuntário, né, como nós vimos no início dessa pandemia, causado por força, motivos de força maior, ou imposto pelo governo, né? Então, no caso de guerra e pandemia. Então, esse é um isolamento involuntário. E o isolamento social e voluntário, que o próprio nome já diz, então a pessoa ou um grupo se isola voluntariamente e por várias questões. Pode ser por uma questão de saúde, então eu vou trazer como exemplo aqui, a de saúde mental, então a depressão, então a pessoa ela acaba se isolando, outros por questões religiosas, né, grupos religiosos, outras pessoas por questões pessoais, enfim. Então é possível também que esse isolamento ele seja voluntário, tá? Agora, em relação à solidão,
O isolamento, ele pode causar a solidão, né? Então, ele é uma possibilidade, né? Necessariamente, isolamento está ligado à solidão. Então, ele pode causar, sim, uma solidão em algumas pessoas, porque cada um recebe e lida de uma maneira, né? Tem as suas subjetividades, as suas particularidades que vão ajudá-la a lidar com isso, né? Mas o que a gente está vendo aqui neste momento de isolamento? Que muitas pessoas, com esse isolamento, esse fato que aconteceu na vida de todos, acabaram entrando em uma solidão, entrando num estado de solidão, e isso vem se agravando, né? Então, a gente está percebendo que muitas pessoas acabam recorrendo a um aumento de ingestão de bebidas alcoólicas, ou que desenvolve uma depressão, né? Então, tudo isso são sinais de uma solidão, sinais que precisam ser observados com muita atenção, porque muitas dessas pessoas elas não dão atenção, né? É uma coisa momentânea, principalmente no caso da ingestão de bebida alcoólica, né? Teve um aumento absurdo. Então, mas é momentâneo, é uma ansiedade passageira. Então, isso precisa ser observado, a continuidade disso, e, no caso de alguma dúvida, buscar um profissional, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, e para tomar as providências para evitar que isso se agrave, né? Existe solidão que seja benéfica ou não? Existe. É que sempre a solidão, as pessoas, aquilo que eu já disse, né? As pessoas atribuem a solidão a uma coisa negativa. Então. Mas desculpa, uma solidão benéfica. Quantas vezes a gente não procura, às vezes, aquele momento, quero ficar sozinho, ou para descansar, para entrar em contato, né? Falar, não, preciso ficar comigo, eu preciso criar, né? Os artistas, né? As pessoas em todas as áreas, às vezes precisam ficarem sozinhas para criar, para desenvolver o seu trabalho, enfim. Então, isso é uma solidão benéfica, né? Em alguns momentos, sim, da vida, isso é normal. Busquem isso. Tem pessoas que, eu gosto de viajar sozinha. Então, isso faz bem, né? Então, é importante. É um momento de reflexão, né? A pessoa busca um momento de reflexão. Tem gente que faz o ano sabático, viaja sozinho, fica um ano afastado de todo mundo, e é uma escolha. Como o Luciano está dizendo aqui, a solidão pode ser uma escolha, e uma escolha legal durante um período, né? Quando é que ela passa a não ser mais saudável, a solidão? Então, ela deixa de ser saudável quando ela traz sofrimento. Então, assim, bem direto, né? Ela começa a trazer prejuízo, ela sai deste lugar do conforto, de estar consigo, e passa a trazer incômodos, prejuízos, né, para a sua vida social, para as suas relações de trabalho. Então, ela vem acompanhada de prejuízos e, sobretudo, o sofrimento. Aí é um sinal, é um alerta também para a busca de um profissional, porque a solidão ela tem um aspecto muito desagradável e é um sofrimento muito difícil. Então, começou a perceber, e isso tudo é sempre importante observar o período, se isso um dia que eu não estou bem, não acordei, estou num dia ruim. Tudo bem, pode ser um dia ruim, amanhã um dia ruim, tudo bem. Mas se isso se prorroga, se estende, isso é um fator preocupante, porque a solidão ela tem casos graves, leves, enfim, e fatores de riscos que precisam ser acompanhados por um profissional psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Ok, no fundo a gente está passando por uma situação bastante complicada, que além de uma pandemia, nós temos também uma crise política, né? Então isso faz com que exista muita discussão,
uma depressão causada por discussões na internet, um afastamento também de amigos, porque torce para outro, eleva alguns problemas, reduzem outros problemas, ou seja, existe essa dificuldade também das pessoas que levam a discussão, estresse e tudo mais, né? Então, na nossa vida pessoal e vida profissional, nós ouvimos algumas pessoas com discurso de autossuficiência, né? Isso aí pode ser caracterizado também um sintoma de solidão? Tem, e aí a gente tem visto muito isso, né? Como É. você disse, aí na internet tem discursos enormes sobre isso. Ela pode sim, ela pode e não pode ser um sintoma da solidão, né? Então, essa autossuficiência, quando que ela pode ser diagnosticada ou ser verificada como um sintoma da solidão? Então, a pessoa ela entra nesse estado de solidão, que depois até eu explico um pouquinho melhor algumas diferenças, e ela começa a fazer uso disso, como de uma maneira inconsciente. É um mecanismo de defesa que a pessoa apresenta para não entrar em contato direto, num confronto com esse sofrimento que tem a solidão. Então, ela se arma, né? Começam alguns sintomas a aparecerem, irritabilidade, enfim, problemas com a relação no trabalho, ou na vida pessoal, na vida familiar, com os colegas, e começa esse discurso de autossuficiente. Então, não, eu me realizo sozinho, eu não preciso de fulano para isso, eu não preciso... Mas isso vem permeado pelo inconsciente, que é um mecanismo de defesa. A pessoa, a princípio, ela não percebe, né? Porque é inconsciente, é um mecanismo de defesa. Mas isso vai lá na frente começar a trazer um desconforto, um sofrimento e outras coisinhas aí que é preciso olhar para isso, né? E de contrapartida também, ela não é necessariamente um mecanismo de defesa, porque algumas pessoas funcionam muito bem neste lugar da solidão, né? Trabalham melhor assim. Poxa, eu desenvolvo melhor trabalhando sozinha do que em grupo. Eu preciso me isolar de alguma maneira para poder realizar tal tarefa, ou em algum momento do dia, enfim. Então, tem pessoas que funcionam bem, e isso não é visto, não é tido como um mecanismo de defesa, porque não traz sofrimento, e ok. Agora, no outro caso, sim, e isso vai acarretar maiores problemas futuramente. Mas quando a gente fala aqui de solidão, que a pessoa ela quer ter ela vive muito bem com a solidão e até produz melhor com a solidão, a gente não pode estar confundindo isso com a liberdade que as pessoas querem ter? Então, aí nós entramos no campo da subjetividade, né? Porque o que acontece? Cada um lida de uma forma com a solidão, cada um recebe a solidão de uma forma. Algumas pessoas recebem muito bem, vivem, gostam de ficarem sozinhas, né? O que acontece? A sociedade tem esse estigma, né? Não, aquilo que eu falei ali atrás. Não, então, se você quer essa liberdade, quer morar sozinho, quer trabalhar sozinho, a pessoa mora sozinha, olha que solidão, olha que solitária. A pessoa vai ao cinema sozinha, olha que estado de solidão absurda, né? Ao teatro sozinha. A pessoa faz um monólogo. Isso é solidão. Não, não é. Então, isso só é possível compreender, diagnosticar diante da pessoa, né? Numa sessão de análise. Então, é no discurso que a pessoa traz a respeito disso, se isso é um sofrimento ou não. Porque tem as particularidades, então não dá para taxar. Se você quer ser liberdade, isso é solidão, entendi. não é? Entendi. Eu quis tocar nesse assunto pelo seguinte: o meu filho, no ano passado, ele foi morar sozinho, né? E aí eu fico pensando, caramba, sozinho? Poderia estar aqui com o pai, com a mãe e tudo mais, quer morar sozinho. E ele está vivendo muito bem sozinho, né? Então eu fico pensando, é liberdade, mas é uma solidão ao mesmo tempo, né?
Até porque ele foi para morar sozinho numa época que ainda não tinha, foi em janeiro ou fevereiro, uma época que não tinha pandemia ainda. Então ele não imaginava que ele ia ficar afastado de relacionamentos, de namoro, de coisas assim, né? Então, assim, eu fico pensando que tamanha solidão é essa, né, de morar sozinho, sendo que pegou uma pandemia pela frente. Mas isso é o tamanho da preocupação do pai, da mãe e tudo mais, né? Aí a solidão do pai seria falando aí. É o ninho vazio. É o ninho vazio, a solidão do pai, porque é bem por aí, né, mesmo. ele tá bem, né? é o Ele tá bem, quem inconsciente, não né? tá A sou eu. psicanálise interessante. Então essa solidão é sua, e não dele. Esse pensamento está cometendo a você, né? A psicanálise é boa, né? Então esse inconsciente surgindo aí falando, porque para ele tá ok É morar verdade. sozinho, né? Imagina, longe dos quantos anos ele tem? Não, ele tem 30 anos, é adulto. Ah, Mas, ó, mas pra mim ele é uma criança, pô. Não tem Não, eu jeito. entendo, é verdade. É verdade. Ele Aí tá bem, deixa. eu fico, por que eu levantei isso? É mais para sintonizar também as pessoas que podem estar nos assistindo e estar passando por uma situação parecida, né? Porque agora falando sério, eu lidei com isso muito bem também. Porque ao mesmo tempo que meu filho saiu, minha filha também saiu no mês antes e foi morar com o namorado. Uhum. Então, assim, eles estão muito bem. Então, o que eu quero dizer é, eles estão vivendo bem e nossa cabeça fica uma cabeça antiga, aquele, né, é um certo atraso, né? Inicialmente você pensa, mas é capaz de não dar certo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e a solidão é nossa, como você disse, né? É o medo da solidão, esse que é o grande É. problema. Mas não é um atraso, não é um atraso, né? São essas questões que, sim, culturais, né? Então, não tem como tirar, nos afastarmos disso, né? Então, nós somos preenchidos por essa questão cultural de, vai ficar sozinho, vai ficar sozinho em solidão, né? E, ao mesmo tempo, a saída do vínculo, né? Essa separação dos pais, né? Sair do ninho, né, como a Verônica falou, né, a síndrome do ninho vazio. Mas, Então, por isso... outro lado, tem um crescimento do ser humano muito Uhum. grande. Em um ano, o meu filho e minha filha cresceram assim como pessoas, como pessoas, não, eu quero dizer como ficaram adultos mesmo, né? Em relação às preocupações, à responsabilidade, e eu acho isso super bacana, porque é algo que a gente não pensa inicialmente. A gente começa a perceber só depois que as coisas aconteceram, né? Eu achei sensacional essa saída em relação a isso, o crescimento que eles tiveram como pessoas de se responsabilizar com o todo, né? Isso é muito importante que você está falando, Salvo, porque em alguns casos o filho pode sair de casa, os filhos saem de casa e os pais não deixam crescer, não deixam esses filhos crescerem. Então a mãe vai lá e vai limpar o apartamento, não, vem almoçar e jantar aqui, traz a sua roupa para eu passar, não, pode deixar, deixa que eu pago a sua... Não deixa, não dá o espaço para eles crescerem, né? É isso aí. Então, isso é uma generosidade também, né? O que vocês estão vivendo, vocês estão aprendendo com eles, porque ninguém ensina, né? Você está Sim, passando por isso a primeira vez. sim, sim. Então, É um aprendizado para todos. sim, e o que fortalece, o que permite isso, deles conseguirem também, porque tem o lado do filho que quer sair da casa e não consegue, fica vinculado de alguma forma. E o que permite isso? Foi a criação que vocês deram, né? E a gente, pela psicanálise, fala assim, toda essa estrutura psíquica que vocês deram, esse acolhimento, a gente fala nessa coisa de ter um ambiente suficientemente bom que sustentou essas crianças, né? A gente fala criança, né? Sustentou quando criança, né? Então foi lá, acolheu, trouxe esse sustento psicológico mesmo, e que hoje eles são capazes de
de andar, porque se reconheceram como um ser, É isso aí. né? Um É isso aí. indivíduo. Então, é isso mesmo, parabéns. Legal. Mais uma pergunta que eu tenho para você, Marcinha. Na Diga. pandemia, o isolamento social, né, onde muitas pessoas estão em home office, né? Tem muitas pessoas em home office, eu só vejo a Verônica que não está, né? Verônica não está. Não, Verônica tá batendo não, eu tô perna. ali na labuta todo dia, de segunda a sexta. E a gente tem um crescimento aí de uma depressão, estresse, como a gente estava falando, né? Pelo excesso de trabalho que também gera, Sim. não que presencial não tenha, pelo contrário, tem também, mas aí em casa é um trabalho muito grande. E aí você percebe que você trabalha no tempo que você poderia estar voltando para casa, você ainda está trabalhando lá em home office, né? Isso pode ser essa depressão, esse sentimento, né? Pode ser um sinal de burnout? Pode também, né? Então, antes de entrar propriamente dito nesse assunto, do burnout, dessas consequências, essa questão da depressão e solidão, porque a solidão também está ligado ao burnout de alguma forma. O que pode ocorrer, né? Primeiro, eu acho interessante falar essa questão de estar sozinho e sentir-se sozinho. Então, a Tá, solidão a gente pode ser vista ali, né? tá. Então, estar sozinho, quando eu falo estar sozinho, eu falo para você desse espaço físico, de um isolamento físico. E o sentir-se sozinho é um isolamento afetivo. Sentimental. Tá. Então, eu posso estar sozinha e não me sentir sozinha. Eu posso estar, acho que o Luciano, alguém comentou aqui, em meio a uma multidão Uhum. e me sentir Só. sozinha. Né? Então, isso é importante. E o que acontece nessa migração, né, para o home office, nesse período aí de pandemia? Então, são várias adaptações, todos nós nos deparamos com uma situação jamais vista pela nossa geração, enfim, Uhum. e as adaptações. Então, eu me vejo em casa trabalhando e esses medos, né? Então, começa assim, a solidão. Quer dizer, eu estou sozinha, não tenho mais a, aquela, aquela convivência com meus colegas de trabalho, o cafezinho, a conversa, enfim. Eu consigo observar o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo. Isso me põe num lugar de segurança. Sim. Quando eu vou para o home office, então, assim, eu tenho coisas positivas e também de contrapartida, a pessoa que pode desenvolver o burnout, ela tem ali, já começa, quer dizer, eu estou aqui sozinho. Tem a questão do estar sozinho ou do sentir-se sozinho. E aí pode começar a gerar uma insegurança. O que está acontecendo? Um sentimento de persecutoriedade, né? E o burnout, o que ele vem a ser exatamente para a gente tentar fechar essa questão de isolamento, solidão, né? O burnout, ele é uma doença ligada ao trabalho, né? E ela surgiu na década de 70 e hoje se fala muito através de uma investigação de trabalhadores, né, que estavam apresentando esgotamento físico, emocional excessivo em relação ao trabalho, a demanda do trabalho e contato com as pessoas, né? E agora o que nós temos? Então, muitas empresas mandaram as pessoas para casa, muitos funcionários foram desligados. Então, esse funcionário que está hoje no home office, ele possivelmente, né, ele assumiu outras funções, a demanda do trabalho dele aumentou, e aí é aquilo que você falou, poxa, num horário que eu pensei que eu poderia estar a caminho de casa, eu ainda estou trabalhando, Trabalhando. né? Então, aconteceram muitas coisas que é o lado negativo. Então, tem que superar acúmulo de trabalho, acúmulo de tarefas, e tudo isso, né, que eu desenvolvi, da psicanálise a gente fala de investimento libidinal, de desejo nesse trabalho, hoje eu vejo... Oi? Pode falar. Hoje eu vejo uma frustração, porque, assim, eu não. O que acontece com o ser humano, né? Freud falava, essa questão do desejo, de você
investir a sua libido nisso, ela tem 2 níveis. Então, existe a questão de uma troca, um tanto de trabalho por um tanto de prazer, por um tanto de segurança, um equilíbrio. O burnout, ele vem da ocorrência desse esvaziamento do ser, né? Ele não tem essa questão mais, eu sou um ser, estou lá constituído, eu tenho meus desejos, minhas características, o que me difere do outro. Então, eu consigo me reconhecer como um ser desejante, um ser atuante. Então, eu sou um ser de relações. E aí, quando ele entra nesse esvaziamento, ele passa a ser um sujeito em relação de dependência. Então, assim, investiu tudo ali. Ele não teve esse trabalho, lazer, ele não teve. Investiu todas as fichas. Então, o tempo, abriu mão de muitas coisas, investiu tudo, investiu. E, de repente, ele começa a se frustrar, porque ele não vê as suas realizações, as suas expectativas sendo atendidas, né? Então, e aí entra o desenvolvimento do burnout. Isso entra, vai de acordo com o que o Silva está falando aqui, que não temos troca, né, no home office. O olhar, né, o aperto de mão, o abraço, até mesmo a fofoca criada que é gerada dentro dos corredores da empresa, a gente não tem. Ou no café. Exatamente. Então, isso é algo que atrapalha bastante o relacionamento. Atrapalha. Né? Começa a gerar desconfiança, essa insegurança, né? Será que amanhã eu vou ser mandado embora também? Será que a minha empresa vai sobreviver a tudo isso? Então, ela gera uma competitividade entre os funcionários. Então, vai se perdendo esse distanciamento, aquela afetividade, o coleguismo, e vai gerando essa preocupação, esse medo. O medo, né? Isso pode desenvolver, sim, né? Mas, o que acontece? Acho que as pessoas que estão aqui, talvez algumas pessoas tenham se identificado, né, com esses sintomas, com essas questões que eu disse agora. O que é importante deixar frisado é que muitas vezes isso não foi em virtude do isolamento, né? Então, assim, em algum momento, isso posso ter detectado isso lá atrás, mesmo no presencial, essas coisas acontecendo, tá? E agora, com o isolamento, isso foi um gatilho. Isso potencializou. Isso que já estava, de alguma maneira, acontecendo aí para este indivíduo. Só que não foi dado o olhar, não foi dado esse tempo, né, para eu me olhar para si, ver o que está acontecendo. Não, vamos investir nisso, vamos jogando tudo ali. Então, vem o isolamento com todas esses problemas, essas coisas todas que traz esse esgotamento emocional, sobretudo, e essa demanda excessiva de trabalho, e a pessoa se vê ali sem saber. Né? Puxa, mas eu preciso desse trabalho, enfim, essas questões que nós sabemos, né? E aí, o que é importante? Então, o que a gente fala do burnout, o burn é queimar em inglês, né? Então, esse burnout é esse esgotamento. E aí, essa vela, né? Com pandemia ou sem pandemia, a pessoa que já se identificou ali ou vem passando por isso, em algum momento essa vela iria se apagar. Com pandemia ou sem pandemia. Verdade. Porque existem muitas questões ali que permeiam, né? O psiquismo, o emocional, enfim. Eu estou de olho aqui no tempo. Então, assim, resumidamente, né, espero que tenha conseguido esclarecer de uma maneira breve, né, porque são assuntos, cada um desses assuntos... Dá para falar por muitas horas num boteco, bebendo uma cerveja. Muito. Melhor ainda, né? Aí, e é isso. Então, eu quero só finalizar, então, essas questões com o nosso amado Freud, né, com uma pergunta que acho que vai fazer com que as pessoas se questionem. Né? Então, diante de todos esses sintomas, dessas reclamações, poxa, meu trabalho não sei o quê, isso e aquilo, tudo isso que vai acontecendo,
o que Freud, essa frase dele é assim: qual é a sua própria parte na desordem que você se queixa? E você nisso tudo, Nossa. né? É Uau! isso. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Eu queria só contribuir com esse tema, dizer do que eu tenho observado profissionalmente nesses últimos anos, que o burnout, ele acontece principalmente com aquele profissional de excelência, de alto padrão, porque ele vem em uma pegada muito forte, sempre muito forte, Uhum, com entregas incríveis. uhum, Consequentemente, ele tem crescimento dentro da empresa, ele tem reconhecimento, e com esse reconhecimento e esse crescimento, duas coisas acontecem, né? Ele passa a se cobrar mais, e a empresa e as pessoas passam a cobrar e a esperar mais dele. Então, chega um sim. determinado momento que esse profissional não dá mais conta, porque ele começa a ficar 1 hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais, final de semana, e a Não entrega almoço dele, mais. ele não tem mais vida. Consequentemente, ele vai se esvaziando, ele vai se Uhum, queimando, sim. e isso começa a acarretar grandes problemas para ele, porque ele fala assim, não aguento mais, eu fico até às 10 horas da noite, já não consigo entregar mais, então deixa. Então, aquele profissional que era de excelente padrão, ele começa a ter entregas medíocres. Isso é muito Sim. triste de ver. Infelizmente, eu já acompanhei isso algumas vezes na minha vida, na vida corporativa. Uhum, Que os melhores, eles estão na linha de frente do burnout. sim. E aí, a gente sempre lembra no time de futebol, né? Se você tem um time de futebol que ganha todas as partidas, o que se espera é que ele ganhe sempre. E é Sempre. impossível você ganhar sempre, né? Seja um time É. ou seja uma pessoa individual. É muito difícil que ganhe sempre. Então ele tem que estar preparado para isso. E é por isso que a gente trabalha também nos treinamentos, nas palestras, nas trilhas, a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento, né? Que é entender também como que, aonde você está, em que momento você está, para que você se reconheça dentro do ambiente que você trabalha. É Exato. fundamental isso, porque nesse processo que a Márcia falou, o líder faz todo sentido, ele está muito bem preparado. Uhum, Se você não tiver uma boa liderança que te prepare, ou que esteja do seu lado, mesmo que seja virtualmente, que esteja constantemente ligando para você, perguntando não só de metas, mas perguntando sobre como você uhum. está, isso muda completamente a vida do Muda. profissional, né? Verdade. É o Verdade. humanizar, né? Humanizar, é exatamente isso. Agora eu queria É o... ver, entrar Oi, no seu assunto para a gente não perder o pique e o time. nem um pouco. O time, infelizmente, é muito pequeno mesmo. Mas assim, não perder essa pegada para eu entender aonde que as pessoas podem exercitar a voz e se a voz pode nos Uhum. ajudar a ter uma melhora do dia a dia também no home office. Nos Sim. ensina aí, por favor. Só isso. Só isso. Bom, eu trouxe algumas questões que, desde que você me fez esse convite, eu venho maturando essa ideia, pensando, principalmente o que você disse da prática, o que a pessoa pode começar a fazer hoje, agora, se ela quiser, para melhorar um pouco, né, a questão da voz. Trazendo um pouco do nosso tema, que é isolamento e solidão, é natural que as pessoas tenham uma grande tendência a se calar quando estão tristes, quando se sentem sozinhas, quando estão no lado, vamos chamar no lado obscuro, que é estar só. Porque a solidão, como a Marcinha trouxe para a gente, ela pode ser muito boa, muito prazerosa e muito criativa. Mas quando nós estamos naquele lado mais obscuro, a nossa voz, ela perde força, eu deixo de falar, eu deixo de me colocar, e eu começo um processo de automutilação. Eu vou me
anulando como pessoa, como profissional. Isso é muito perigoso. Ao contrário da maioria, eu não parei nessa pandemia, eu continuei trabalhando de segunda a sexta, numa equipe reduzida, com altas demandas, com altas cargas e altas cobranças. Então eu tive que exercitar muito a minha voz. E levar voz a outras pessoas também. Sim. Então eu trouxe alguns questionamentos meus, que talvez sirvam para quem está nos assistindo, para que reflita. Eu acho que são reflexões e até provocações para a gente pensar também, antes de entrar efetivamente na parte de voz. Neste cenário que estamos vivendo hoje, que é um cenário enviesado, que não tem nada simples, né, gente? Não tem nada de comum, de coloquial. Nós estamos repensando muito e estamos passando aí pela habilidade de reaprender. Nós tivemos que reaprender a trabalhar, alguns em casa, outros na própria empresa, mas ainda assim reaprender a estar presencialmente como eu estou hoje, mas ter uma distância física da outra pessoa, porque a outra pessoa pode ser que te contamine, ou você pode contaminá-la. Então, são muitos cuidados. A máscara, muitas vezes, a gente esquece dela. A gente esquece. E não podemos esquecer. Então, nós estamos reaprendendo muitas coisas. Como é que eu sento com alguém para almoçar hoje, sem medo de tirar a máscara? A gente não tem mais isso. É muito complexo tudo isso. Então, nesse enviesado todo, nós estamos reaprendendo. E esse reaprender precisa ser uma habilidade que a gente tem que trabalhar todos os dias. Porque senão a gente vai se diminuindo, né? Você vai ficando com medo, e esse medo, ele te anula, ele te impede de agir. Então, eu entendo que esse reaprender vai criar em nós uma nova mentalidade. Principalmente, gente, a mentalidade daquilo que é o essencial. Eu penso que nós temos uma oportunidade muito grande nessa pandemia, nisso tudo que está acontecendo, que é de refletir acerca do que é essencial na vida da gente. Porque, eu tenho um carro, eu preciso ter 2 carros, eu preciso ter o carro mais luxuoso do mundo, eu preciso ter uma casa maior do que a que eu moro hoje. O que realmente é essencial para nós? O que vale a pena? Pelo que a gente trabalha? Então, muito mais do que deixar uma herança para as pessoas, isso é uma coisa que eu tenho repetido muito, é deixar um legado. Qual o legado que hoje você quer deixar para as pessoas? Então, acho que é um outro ponto que a gente tem que pensar bastante. E devemos nos perguntar qual é a nossa capacidade de aprender coisas novas. Porque nós precisamos aprender coisas novas hoje, gente. Isso não é lugar comum, isso é realidade. Isso é realidade. A gente precisa aprender coisas novas, reaprender aquilo que a gente já sabe e se reinventar. Porque se você não se reinventar, você vai ficar à margem, muitas vezes vai ficar sem trabalho, e mesmo estando no trabalho, você precisa reaprender, se reinventar dentro dele. Porque não é mais igual como era antes, né? Nós temos um outro modelo de comunicação hoje. Então, como é que você vai fazer a sua voz, as suas ideias, os seus pensamentos chegar até as outras pessoas? Então, eu penso aqui que a gente tem que ter algumas metas. Então, eu coloquei 3 metas aqui para que a gente pense sobre elas. A primeira meta é a da sobrevivência, porque muitos de nós estão nesse modo. Alguma coisa caiu ali, mas a gente continua. Continua! Então, a gente entra no modo de sobrevivência. Então, voltou! Estou viva, gente! Então, para sobreviver, e isso desde o material, passando pela saúde e pelo espiritual, a gente precisa, de fato, reaprender a sobreviver. O segundo é o posicionar-se. Como é que eu me posiciono dentro de tudo isso? Eu me coloco como vítima? Ou eu me coloco como um ser atuante, que vai em busca de melhorar, de reaprender, de tirar o melhor dessa situação
e de ajudar as outras pessoas que talvez não estejam enxergando muito claramente, que tem alguma questão mais míope diante desse momento. Então, eu preciso me colocar. De que lado eu estou? Eu estou em busca da solução ou eu estou em busca de achar problema? Isso, gente, faz muita diferença. E a terceira é pensar em legado, isso de longo prazo, né? Então, sobrevivência a curto prazo, se posicionar a médio prazo e legado a longo prazo. Então, o que eu quero deixar de ensinamento para as pessoas depois desse 1 ano ou 2? A gente não sabe quanto tempo vai levar tudo isso. Então, o que é que eu deixo? E aí a gente se pergunta, né? Vocês se percebem mais calados ultimamente? Vocês se percebem falando menos ultimamente? E eu deixo essa pergunta no chat aí para vocês. Respondam para mim. Vocês se enxergam, se percebem mais calados ultimamente? Estando tanto no home office quanto no presencial, vocês falam menos, vocês se colocam menos, vocês dão menos opinião? Ou vocês estão falando só por meio de mensagens? Ou vocês estão só no WhatsApp? É importante a gente perceber isso. Imagina, toda essa parte que nós temos aqui, voltada à fala, é um conjunto de músculos. E nós sabemos que o músculo que não é exercitado, o que acontece com ele? Atrofia. Não é? Então, para a gente não atrofiar pensamentos, mas também não atrofiar toda a nossa musculatura, nós precisamos exercitar. E esse exercício, ele pode ser desde algo muito simples, como conversar. Muitas vezes, gente, é melhor você mandar um áudio para outra pessoa do que mandar mensagem. Se é possível, manda um áudio. É gostoso ouvir a voz de quem a gente gosta e é muito prazeroso ouvir a voz dos outros. Não é isso, gente? É isso aí. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Às vezes a outra pessoa não ouviu ninguém o dia inteiro. Você não sabe da realidade dela. Ela está tão isolada em casa, no seu apartamento, sozinha, que ela não ouviu a voz de ninguém a não ser a da TV. Então é gostoso a gente ouvir a voz de um amigo, de alguém querido. E levando isso para a nossa musculatura, de uma forma simples, a gente pode exercitar. Desde a respiração, que é aquilo que te centra, que te coloca no lugar, que te traz para o seu melhor, e isso é muito simples. Então, sentiu aquele momento que você está mais tenso, ou que bateu um certo desespero, uma certa angústia? Respira. Respira. É a melhor coisa que você pode fazer. Então, vou ensinar para vocês alguns exercícios bem simples, bem práticos que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. O primeiro é sempre inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Então, vamos junto comigo aí. Eu vou acreditar que vocês estão fazendo junto comigo. Então, vamos lá. Inspirou pelo nariz. Então, vou contar até 3 aqui, vou marcando o tempo para vocês, tá? Então, inspira. Solta pela boca. De novo. Solta. Se você fizer isso, algumas repetições, umas 10 repetições que sejam, você vai começar a notar algumas mudanças no seu corpo e no seu pensamento. Sua mente vai começar a se aquietar, aquela sensação de angústia, ela começa a passar e você vai tomando domínio de novo sobre o seu corpo, sobre os seus pensamentos. Isso é fundamental, gente, em meio a esse momento que nós estamos vivendo. Um outro muito, muito bacana com um dedo você tampa uma narina, você vai inspirar por ela. Você vai fechar essa narina e vai soltar pela outra que estava tampada. Expulsando o ar mesmo, colocando até um pouquinho de força. De novo, então, agora o contrário. Uma última vez.
Essa respiração, ela é do yoga. Você nota que ela vai começar até a abrir mais as tuas vias respiratórias. Gente, para quem tem rinite, isso é super bom. Você vai exercitando. Quando você está gripado, você começa a descongestionar as suas vias aéreas. Então, ela é uma respiração muito boa. Ela te traz para um momento de meditação. Então, aquele momento antes de dormir, quando você está com a sua cabeça muito conturbada, senta e faz essa respiração. Sentado na tua cama, de preferência, desliga a TV, desliga o rádio e respira. Tá? Isso vai te trazer uma necessária tranquilidade. Aí nós temos uma outra respiração que nós atores usamos bastante, que é começar a trabalhar o nosso diafragma. Então você vai inspirar pelo nariz, vai soltar pela boca, mas como se estivesse fazendo um sonzinho de S. Eu vou fazer uma vez, depois faço com vocês me acompanhando. Então, ó, vou inspirar. Para quem não conhece o nosso diafragma, ele está aqui embaixo do nosso umbigo. Então, coloca nesse momento a mão sobre a sua barriga, abaixo do umbigo. Você vai inspirar tentando fazer a sua mão subir. Porque quando você inspira, você vai inflar o seu diafragma. E aí você vai soltar devagarzinho esse ar com som de S. Bora fazer juntos? Então vamos lá. Então inspirou. Da mesma forma, você pode fazer isso várias vezes. Pessoal, fica a dica, inclusive, para um momento, antes de fazer live, antes de fazer palestra, uma apresentação, você inspirar para aquecer a sua voz, e isso vai aquecendo toda essa parte aqui, garganta, isso te traz uma outra qualidade de voz. Agora vamos um pouquinho adiante. Já ensinei 3 de respiração para vocês. Salvo, controla o tempo aí pra gente, hein? Faltam 10 minutinhos. Então, maravilha. Ai, meu Deus! Então, vamos para os exercícios de dicção. Para começar, massageia um pouquinho o teu rosto para acordar. Quanto menos a gente fala, menos a gente exercita toda essa musculatura. E essa musculatura, ela é fundamental para todos nós. Então, depois que você fez aí alguns minutinhos dessa massagem com a ponta dos dedos, né? Para que você acorde, estimule o sangue nessa região, você vai fazer alguns exercícios muito simples. Primeiro, a gente vai movimentar o rosto para que essa musculatura fique ainda mais acentuada. Momento risos, né, Salvo? Você vai fazer pagar mico aqui. Todo mundo que está aqui não está fazendo nada. Todo mundo está pagando mico. Mas eles não estão fazendo nada. Você está de olho neles? Para quem entrou agora, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente não está passando também, mal. Não é uma parte da psicanálise isso, não, né? Não é um tratamento, é só um exercício. É gente que já passou, né? Já fez psicanálise e está bem resolvida para fazer isso numa live. Já, plena, gente, precisa. Ó, tem gente que está dizendo que está fazendo sim. Exatamente. É para fazer, porque eu estou vendo quem está fazendo. Então, muito bem. Então, eu fiz isso. Eu vou, para melhorar a minha articulação, isso, gente, quanto mais você faz, melhor você fica, tá bom? Uma voz boa, uma boa dicção não vem de graça. São poucas e raras pessoas no mundo que têm uma dicção realmente perfeita sem fazer nada. Então, você pode vibrar a língua aqui atrás dos dentes da frente, ó. Tá? No começo, gente, muitas vezes as pessoas fazem porque não tem ainda essa habilidade adquirida. E como tudo na vida é uma habilidade. Uns já saem fazendo isso facilmente, mas eu tive diversos alunos ao longo da vida que tiveram dificuldades grandes, inclusive, para conseguir fazer. Então, esse exercício vai te ajudar a articular melhor. Outro bom é fazer como a criança pequena brincando com seu carrinho, que é... Tá? E é bem simples.
Você deixa os lábios bem soltos, bem relaxados e deixa o ar passar. Tá bom? Isso. Marcelo Salvo, você não tem feito, é o dever de casa, né? Não. Você é aluno do Dresler, você tem aí um nome a carregar, você tem uma medalha aí a carregar, hein? Então, Marcelo. Então, você pode e deve fazer. Isso, gente, faz durante o banho, faz a qualquer momento que você puder. E sempre que você for exercitar a tua voz, como a gente está fazendo aqui agora em uma live. Esses exercícios, eles vão sempre te ajudar, vão trazer uma dicção melhor, uma articulação melhor. Aí nós temos algumas sílabas que são bem legais para vocês fazerem também. Deixa eu pegar aqui. Estou com a cola aqui na mão. Isso você pode brincar à vontade. Eu estou propondo algumas aqui, mas você pode fazer isso à vontade, tá? E nós vamos trabalhar essa articulação aqui lateral. Então, você vai fazer isso de uma forma forçada. Por exemplo, pra. Então, eu vou esticar essa musculatura para que ela trabalhe fortemente. Para vocês terem ideia, esse exercício aqui eu fazia no CPT com o diretor Antunes Filho. Veio dele esse exercício. Então, ó, tem um selo de qualidade aqui, hein? Então, vamos lá. Brá. Brá. Isso. Crá. Tá? Vou repetir. Brá. Crá. Crá. Isso. E aí você pode fazer com todo o alfabeto. Então, ó. Pré. Pré. Cré. Simples, gente. E aí você substitui. Em vez de pra, você faz pré, pri, pró, pru. E da mesma forma os outros. E você pode fazer também com as outras sílabas. Você pode começar com B. Observa as sílabas que você tem mais dificuldade. Nós mulheres, nós temos uma dificuldade grande com S. S. Nós temos que trabalhar bastante, senão a gente fica sibilando. Tá? É importante que vocês percebam. Então, observa qual sílaba que vocês têm dificuldade, trabalha, fortalece mais ela. Como o nosso tempo é curto, eu vou trazer outro exercício. Quanto? 6 minutos. Tá. 6. Um outro exercício que é rapidinho, com um texto que é um clássico, tá, gente? Isso o teu fonoaudiólogo caro vai te ensinar a fazer. Que é pegar um lápis, passa um álcool gel, pelo amor de Deus, né? Limpa bem, lápis ou uma caneta, você vai encaixar aqui na boca, prender nos dentes e você vai falar com este lápis. Por favor. Falar o quê? Isso, vamos fazer Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Esse é um clássico também. Então vamos lá. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. Não dá. Não dá dá, pra trabalhar né? sério, Salvo. Vai lá. É que eu lembrei de fazer isso daí, eu dava risada toda hora quando a gente fazia isso. É verdade. Eu tô de prova, ele ria mesmo, e levava a bronca do professor. Então, gente, você pode pegar qualquer texto, você pode pegar um texto de revista, de jornal, de um livro, e simplesmente leia. Leia umas 3 vezes o mesmo trecho, e depois leia 100, que você já vai sentir uma diferença gigantesca, tá? Então, vamos recapitular aqui. Respiração, você vai começar a aquecer, você vai articular com tá? E aí tem outros tantos que depois, numa outra oportunidade, a gente pode passar. Você vai articular lateralmente a sua musculatura com pra. Então, sempre trazendo energia. Não vou fazer pra, é pra, tá bom? E depois, o exercício do lápis com o texto que você quiser, a sua escolha. Os meus amigos aqui sabem que eu levei muita bronca do meu professor, do nosso professor Dresler, também, porque eu tinha uma voz muito aguda e muito pequena. Então ele pegou no meu pé, e a minha maior gratidão na vida hoje, que eu sou locutora há 20 anos, é graças ao Dresler.
essas técnicas dele, gente, funcionam e eu sou prova viva disso, tá? É verdade. Sou prova viva disso. Então, façam, exercitem. E aqui eu trouxe uma última questão, né? Para que a gente possa pensar, para fechar um pouco essa ideia de ter uma voz, de pensar por que você está se calando. Por que você... E, gente, isso escalar não é para entrar em briga, tá? Não é para entrar em discussão sem sentido. Mas é para você dialogar, é para você se colocar, é para você falar com as pessoas, se comunicar. A gente veio esse mundo para isso, para aprender a respirar e a se comunicar com as outras pessoas. Então, eu percebi que eu preciso ser realista, né, neste momento que nós estamos vivendo, para enxergar todo esse contexto que nós estamos passando. O que faz sentido naquele momento. Então, o que faz sentido no momento que eu estou vivendo agora? Faz sentido isso para mim? Então, ótimo. Independentemente de dizer que está certo ou que está errado. Se faz sentido para você, viva isso, acredita isso, sinta isso. Eu preciso ser possibilista. Eu preciso capturar as possibilidades que estão ao meu redor e transformá-las em realidade. Então, eu tinha um emprego ontem, hoje não tenho mais. Você tem duas opções, ou você senta e chora, ou você revê o que você pode fazer da tua vida agora. Quais são as suas possibilidades. E aí entra aquele verbo que a gente tem falado há 1 ano e meio dele já, né? Se reinventar. Então, como é que eu me reinvento hoje como profissional? Se eu não posso fazer o que eu fazia ontem, então hoje é um novo dia, uma nova realidade. Quais são as minhas possibilidades? Terceiro, eu preciso ser humanista. Eu preciso gerar conexão com as outras pessoas, porque eu não estou sozinho, eu não sou uma ilha. Tem mais gente vivendo o que eu estou vivendo, as dificuldades, as dores, os pesares, tem gente que já teve perda na família com essa doença, tem gente que perdeu... Olha, de alguma forma, todo mundo perdeu alguma coisa. Perdeu alguém. Não tem esse que tenha saído ileso. Seja pessoas, emprego, enfim, alguma coisa a gente perdeu, tá? Então, gere conexão com outras pessoas. E, por fim, seja um otimista. Tenha capacidade de executar. Escolha fazer. Se eu der um passo hoje, amanhã outro, e depois de amanhã mais outro, na direção daquilo que eu quero, naquilo que eu acredito, as coisas aos poucos vão se movimentando. Se eu me movimento, o universo se movimenta junto comigo. Se eu ficar parado reclamando, nada vai acontecer. Tá? Então, dê voz aos seus pensamentos, dê voz a você mesmo. Gente, obrigada. Já falei demais. Muito bom. Muito Infelizmente, bom. A gente tem pouco tempo e a gente estourou o tempo, mas ele vai cair, de algum jeito vai cair isso daqui. Mas eu quero agradecer de verdade. Foi uma live totalmente diferente do que normalmente a gente faz. E para mim, valeu muito. Fez todo sentido o motivo de a gente organizar para vocês duas estarem juntas. E gostaria muito de agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, que nós tivemos aqui participando e fazendo os exercícios que eu tenho certeza que fizeram também. Né? Eu também, eu acredito. E vendo nós pagando mico aqui, mas tudo bem, era essa a proposta. A gente já tinha pensado Salvo. A gente tinha pensado em fazer isso em vídeo, mas ficou bem melhor ao vivo com as pessoas participando. Ficou claro. Muito obrigado a todos, obrigado Marcinha, obrigado Verônica, obrigado a todo mundo que participou. Obrigada. Luciano participou pra caramba, Silva, um monte de gente aí que eu vi passando mensagem. Agradeço de verdade. Bruna Hecker. Tem vários ex-alunos que se tornaram amigos queridos. Gente, obrigada a todos pela presença. Marcinha, Salvo, amo vocês. Uma delícia estar aqui. Obrigada, Vê, Salvo. Muito bom. Até mais. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.